pelo 16º evento de Melhor com Cristo, sem entender o tema principal para este congresso, que é sobre enchei-vos do Espírito. Glória a Deus. Então nos ajude nesse sentido, porque certamente o Senhor falará através da sua palavra lida no livro de Atos dos Apóstolos. Primeira coisa que devemos entender, do ponto de vista humano, o livro ele foi escolhido com este nome, mas do ponto de vista divino, o livro é Atos do Espírito Santo. Primeira coisa que devemos entender, Atos do Espírito Santo, porque depois da inauguração da igreja até hoje, o Espírito Santo de Deus vem enchendo a vida de milhares de pregadores, homens e mulheres, que ao longo do século têm feito um trabalho extraordinário de resgatar vidas para Cristo Jesus. A arqueologia fica impressionada pela precisão arqueológica, histórica, geográfica do livro de Atos dos Apóstolos. 32 nações são mencionadas, 54 cidades, 9 ilhas e mais de 95 pessoas diferentes são citados neste livro. É impressionante que não tem um arqueólogo, um historiador, um geógrafo que possa contradizer a precisão sobre a pena do historiador e médico Lucas, que registra não somente a parte humana da geografia, da história e da arqueologia, mas registra os feitos extraordinários do Espírito Santo sobre a vida de todos aqueles que receberam esse batismo. Igreja do Senhor, entenda perfeitamente acerca disso. Estamos diante de uma situação em que há um bom tempo as redes sociais vêm caindo, matando sobre as questões dos dons espirituais. Teólogos de linha diferente da nossa vêm cada vez mais trazer uma doutrina que já não se encontra na Bíblia. E muitos dizem que a questão da glossolalia, da língua estranha, é invenção das igrejas pentecostais, principalmente da Assembleia de Deus. O povo fecha os olhos, depois fala uma língua que não entende e diz que é batismo com o Espírito Santo. Então, pessoal de internet, teólogos que faz uma leitura errônea da doutrina pentecostal, afirmam categoricamente que nós inventamos, que isso não existe, pois os mesmos afirmam estas questões dos dons espirituais cessaram, só foi naquele tempo de Atos dos Apóstolos. Ao longo do tempo acabou, não tem mais os dons espirituais, não tem mais essa questão de línguas estranhas, só foi para aquela época. Quando você ouvir alguém falar essas coisas, seja de forma natural ou virtual, você diz mesmo assim a ele: pois bem, agora me mostre na Bíblia aonde está um versículo, eu não disse dois, apenas um, me mostre um versículo dizendo que os dons cessaram. Me mostre um versículo onde diz que a glossolalia cessou. Me mostre um versículo aonde afirma que os dons não existem mais, porque eles são cessacionistas. Nós somos continuistas. Escuta o que diz a palavra: estes sinais seguirão aos que crerem. Crê, quem crê aqui nos dons espirituais, quem crê
sinais seguirão aos que crerem em meu nome, falarão novas línguas. Agora me prova que isso só foi para aquela época. É para os que estão perto e os que estão distantes. É para aqueles que estão naquela época e os que estão nessa época, e até a volta de Cristo a igreja será cheia, 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 cheia do Espírito Santo. Escute, é para quem crê. Igrejas que creem nos dons espirituais sabem o quanto isso nos ajuda em várias dimensões teológicas, dimensões espirituais, dimensões eclesiológicas, aonde está a manifestação do Espírito Santo. Ajuda a igreja a crescer, avançar e prepará-la para o grande dia do arrebatamento da igreja do Senhor. Meu Deus, falou e falar cheio. Aleluia. Pastor, só me permite aqui. Então escuta, a igreja. Nós não somos como muitos que existem aqui nessa cidade, boa parte aqui do estado de Alagoas, boa parte no Brasil e no mundo, que vai a público. Olha, na verdade a Bíblia Sagrada diz que os dons encerraram, porque não existe mais isso, por isso que nós somos sensacionistas, não há mais essas questões. Aí faz um marabalismo bíblico e teológico para provar. Aí a gente diz assim: meu querido, me diga um versículo apenas que diga que os dons cessaram. Por isso que o texto é claro, é para os que crerem. Cadê as mulheres que creem na língua de Deus? Cadê os jovens? Cadê a igreja do Senhor? Cadê aquele que sabe que a igreja pentecostal é uma igreja de fogo, de línguas e de dons espirituais? Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Escuta, igreja do Senhor, o que o texto está dizendo para nós fala acerca do Espírito Santo de Deus. Disse no início, Deus esquecido. Até para orar, muita gente esquece dele. Muitos só lembram do Espírito Santo só na hora de pedir o batismo. Talvez não tenha a dimensão de conhecer como a Bíblia nos apresenta quem é o Espírito Santo de Deus. E eu pergunto à igreja: quem quer conhecer o Espírito Santo de Deus pela palavra? Pela palavra. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Então escuta, igreja do Senhor Jesus, escuta bem. A palavra de Deus nos informa que o Espírito Santo, ele é Deus, não é o que muita gente pensa ou fala acerca disto, porque alguns que vocês conhecem nesta cidade como TJs afirmam que o Espírito Santo é uma força. Por isso que na Bíblia dele, escuta, na Bíblia dele, quando chega na sua casa, eu vim trazer aqui a tradução Novo Mundo. Aí você pede para ele ler capítulo 1 e o versículo 2 de Gênesis. Aí no dele está escrito assim: e uma força se movia sobre a face das águas. Agora na nossa Bíblia está escrito assim: e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aleluia. Agora escuta, a igreja de Deus. Aí ele vai dizer assim: é a mesma coisa, a força e o Espírito. Aí você diz assim a ele: meu querido, o Espírito que está escrito aí é com E maiúsculo. Segundo, uma força não fala, uma força não sente, uma força não cria, uma força não tem sentimento, uma força não é.
cria, Ele enche, Ele transforma. Aleluia, tenha paciência com o pregador. Eu só sei pregar ensinando. Amém, igreja? Amém. Então quando chegar aqueles que negam a terceira pessoa da Trindade, você olha nos olhos dele, meu querido, não dá para conversar com você. Você nega o Deus Espírito Santo. Eu o aceito porque Ele é Deus, é Senhor, e segundo a promessa de Cristo, eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro consolador. Agora escuta essa parte. E Ele enviará outro consolador. Não é para estar do lado de fora. Ele estará dentro de vós para sempre. Glória! Quem viveu no Antigo Testamento, olha para mim, o Espírito Santo visitava, enchia ele, resolvia o problema, depois saía. Preste atenção aqui, Deus. O Espírito Santo vinha, enchia Saul, enchia Sansão, enchia Davi, depois saía. Visitava. Por isso que Davi clama no Salmo 51, versículo 10: cria-me, ó Deus, um coração puro e renove meu espírito reto. Apresenta meu espírito voluntário. Agora, quando chega no Novo Testamento, o Espírito Santo não mais visita, ele mora. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Tem que não caminhar o príncipe, olha para mim. Agora tenha um cuidado, muito cuidado com o que? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Amém, igreja de Deus? Então escuta, o Espírito Santo não é o que os TJ afirmam, também não é uma influência impessoal, também não é uma entidade desencarnada, como afirmam e pensam os espíritas. Mas o Espírito Santo, conforme a palavra de Deus, ele é uma pessoa, tem emoções, tem inteligência, tem vontade própria. Ele é o próprio Deus, a terceira pessoa da Trindade. Ele é Deus. Aí alguém diz assim: pastor, eu escutei recentemente na internet uma pessoa dizendo que Deus não é Pai e que não tem esse negócio de Espírito Santo. Nós somos unicistas e só tem Cristo. Aí eu olhei para aquele energúmeno ignóbil acéfalo e disse assim: meu Deus do céu, uma das maiores doutrinas da palavra de Deus é a doutrina. Fogo, fogo, meu Deus. Aleluia! Fogo, fogo, chegou fogo aqui. Fogo. Uma das doutrinas mais pregada e ensinada é a doutrina da Trindade. Jesus disse: quem vê a mim, vê ao Pai. Então escuta, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Não são três deuses, é um Deus só que subsiste em três pessoas. Aí eu vou usar a linguagem das irmãs do coração, é mistério. Aí aquele sujeito, por não compreender
a doutrina da Trindade, que foi um tema defendido por Atanásio no século IV, a mente mais prolífera na questão da doutrina da Trindade. Ele afirma: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo têm a mesma essência. Os três não são três deuses, os três é um Deus só, que subdivide em três pessoas. Como, pastor? O Pai cria, o Filho redime e o Espírito Santo convence. Quem planejou a salvação foi Deus, quem executou foi o Filho, e quem mora em nós para acreditar. Glória! Ele habita em nós. Aleluia! Entenda mais sobre ele, minha irmã. Glória ao nome do Senhor Jesus. Escute, a dimensão dele é tão profunda, tão grande, que algumas irmãs e pastores diziam assim: meu Deus, quanto mais eu estudo sobre Trindade, dá um nó na cabeça. A lição bíblica dominical, a gente estuda, e até para falar é complicado. Meu Deus, como compreender? Então escuta, te mantém como crente fiel, viva como crente melhor, morra como crente, para que quando chegar lá, tu vai entender a dimensão da Trindade em toda a sua essência, para compreender esse mistério. Glória. Amém, igreja de Deus. Amém, igreja de Deus. Diga comigo: eu quero entender o mistério da Trindade. Então viva e melhor, morra com Cristo, para chegar lá e ficar assim: meu Deus do céu, que coisa. Pastores e igreja, o mistério é tão profundo que está escrito também em João. Escute bem o que diz a palavra do Senhor. O Espírito Santo, ele sopra aonde quer. Escute, se ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem e para onde vai. Na década de 80, ela sente e esquece. uma cruzada daquela, o pregador cheio do Espírito Santo, mas Deus tomou ele, eu era garoto, tomou aquele pregador com tanta autoridade, que a voz do microfone, passado pela a parte de caixa de som, chegou até lá o baixo meretrício. Duas prostitutas, duas rameiras, com roupinha dessas de pior do que carnaval, na porta de um bordel. Então, aleluia, o vento sopra aonde quer. Gente que não entende e fica enfesado como pobre, esse cachaceiro miserável. Agora andar de paletó, andar de Bíblia, eu não aceito. Como pode, no período de carnaval, essa criatura se vestia de Caterina, esse camarada se vestia de uma coisa horrorosa, e agora, quando chega o período de carnaval, o negócio dele é somente estar melhor com Cristo. O que é isso? É Espírito Santo de Deus, que transforma, que dá vida, que restaura e torna uma nova criatura. O vento sopra onde quer. É verdade. Não adianta questionar. As duas rameiras na porta do bordel,
A palavra foi lá. Meu Deus. Um olhou para a outra. Eu estou sentindo um negócio diferente. E a outra disse: o que está sentindo? Eu estou sentindo que este corpo não é mais para se prostituir. Meu Deus. A outra disse: eu também. Eu também. Aí uma pegou na mão da outra e foi na direção da voz. E as duas foram com aquela roupa sem vergonha de prostituta, aquela roupa que quase estava desnuda. As duas foram agarradas. E crente que não é cheio começa a desconfiar. Eita, aleluia. Crente que não está no mistério, Meu Deus. crente que não entende o trabalhar de Deus, crente que é mais carne do que espírito. Aleluia. Lá vem a tua rameira, prostituta, e aqueles crentes, que é o crente chamado não me toque. Meu Deus. Aleluia. Obrigado, meu filho. Vai sair com unção. Lá vem as duas rameiras. Aí aqueles crentes que é todo assim: olha, quando eu for, não tem esse crente assim: olha, quando eu for batizado, eu não quero uma língua muito esquisita, não. Olha, Jesus, quando eu for batizado, tem que ser dentro de uma igreja e com pouca gente. Com muita gente não, viu, Espírito Santo? Olha, de preferência em casa, para ninguém ver. Olha, Espírito Santo, por favor, me ajude. E o Espírito Santo está assim, sim, eu estou anotando tudinho. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus. As duas foi passando. Aquele escrito: misericórdia. Meu Jesus, que coisa horrorosa. Meu Deus, como pode? Duas rameiras. Meu Deus, aleluia. Meu Deus. É E as duas caminhando, e o pregador pregando, e as duas lá caminhando, e o povo falando, e as duas caminhando. Chegou na perto lá daquele palanque, o pregador olhou e disse: vocês querem aceitar Jesus agora? Ele mal terminou de falar, as duas caíram de joelho. Pá. O pregador começou a orar: Deus eterno, essas duas mulheres chegou, livra a alma dela, salva a alma dela, restaura. Quando ele estava orando, as duas subiram falando em línguas. Batizada na hora. O vento sopra aonde quer. Ninguém ouve a sua voz. Chamando e decantando. Glória a Deus. Glória a Deus, Espírito Santo. Enche-me. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Escuta, igreja de Deus. O Espírito Santo de Deus, que é Deus, aleluia, ele falou por meio dos escritores. Eles foram inspirados. Escuta, toda a Bíblia Sagrada. Escuta aqui, mulher de Deus. Escuta aqui, jovem, você que está sendo envenenado na escola do ensino fundamental, ensino médio e as fatídicas universidades e faculdades. Você está sendo envenenado pelo comunismo, ateísmo, pelo socialismo, que diz que a Bíblia não é a verdade, não é a palavra de Deus. Pois escute, homens de Deus se submeteram à voz do Espírito Santo e escreveram a
A Bíblia Sagrada, de Gênesis ao Apocalipse, nela não contém erro, porque toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. O Theos Pneustos, Theos, Deus, Pneus do sopro. É por isso que no hebraico o Espírito Santo, como fala sopro, é Ruach, Ruach, sopro. Lá no Novo Testamento é pneuma, que fala sobre o vento, o sopro. Ele foi quem se utilizou dos escritores. A Bíblia Sagrada, com 66 livros, cerca de 40 escritores, não há um erro na Bíblia, porque o Espírito Santo, ele moveu, ele dirigiu, ele supervisionou toda a Escritura Sagrada. Quem tem essa Bíblia? Quem tem essa Bíblia? Glória a Deus. Valorize mais a palavra, leia mais a palavra, se alimente mais da palavra, porque o que está escrito aí foi pela vontade do Espírito Santo. Aleluia. Escuta, igreja de Deus, o Espírito Santo, além de inspirar homens para escrever, não na vontade dele, porque tem essa pegadinha aqui em São José da Laje. Quem escreveu a Bíblia foi os homens, rapaz. Vocês estão com conversa? Quem já ouviu isso aqui em São José da Laje? Quem já ouviu, levanta a mão. Que nada, rapaz. Quem escreveu a Bíblia foi o homem. Aí você diz, foi o homem mesmo, mas sobre a influência do Espírito Santo. Glória a Deus. Não escreveram de vontade própria, mas escreveram segundo a inspiração do Espírito Santo. E tem mais. O Espírito Santo falou por meio dos profetas. Quem profetizava dizia: assim diz o Senhor. O Espírito Santo sobre a vida dos profetas profetizava e cumpria-se. E ainda há coisas que vai se cumprir. E uma delas é: eis que o céu se abrirá e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós. Quem tem certeza de céu de glória? Quem tem certeza disso? Ele inspirou os escritores, inspirou os profetas e agora inspirou os apóstolos. Eles pregaram sobre a influência do Espírito Santo de Deus. Escute bem, igreja, escute. Não tenha vergonha de dizer que você é pentecostal. Glória a Deus. Porque diante de tanto bombardeio na internet, quando pergunta, você é crente? Eu sou crente. E qual é a sua igreja? Porque tem uns batendo no peito. Eu sou de uma linha, de uma teologia de pensamento livre. O outro eu sou linha reformada. O outro eu sou aliancista. Aí quando chega na sua vez, eu sou pentecostal. Fale isso, minha irmã, com o entendimento que vou lhe dar agora. Olha nos meus olhinhos aqui, olhe para cá. Você faz parte de uma história que é bíblica. Escuta o que eu vou lhe dizer agora. A primeira igreja evangélica da face da terra era uma igreja pentecostal, porque a igreja do Senhor Jesus nasceu sob o batismo com o Espírito Santo e com fogo. A primeira igreja é pentecostal. Amém, igreja? A primeira igreja da face da terra era pentecostal. Que igreja é essa, pastor? A igreja de Atos Apóstolos, a igreja lá de Jerusalém, nasceu sob o fogo do Espírito Santo. Escute para você se animar mais um pouquinho. O primeiro pregador da história da igreja era pentecostal, era Pedro. Estava tão cheio do Espírito Santo que quando ele pregou, quase 3.000 almas se converteram para Cristo.
Escute mais. O primeiro evangelista da história da igreja era pentecostal também. Filipe, o primeiro apologista, defensor da palavra, também era pentecostal. Estevão, o primeiro missionário, era pentecostal. Barnabé, capítulo 13 de Atos, o primeiro teólogo da igreja era pentecostal. O apóstolo Paulo, o homem que mais escreveu cartas no Novo Testamento. Eu pergunto, tu tem vergonha de que somos pentecostais raízes? Somos pentecostais pela palavra, somos pentecostais pela convicção, somos pentecostais porque a Bíblia fala que nós somos pentecostais. Eu agora pergunto, quem é pentecostal aqui? E quando você dizer assim, eu sou pentecostal, tu é aquela do barulho. É, do barulho. Glória a Deus. Como é que você sabe? Não, porque eu vejo lá. Você é aquela que o pessoal, o pregador, pronto, é esse mesmo. É desse mesmo. Eu sou dessa igreja aí, do barulho, da suada santa, da glória, da alegria, da linha de estreia. É essa igreja barulhenta. Eu não sou da igreja morta. Eu não sou da igreja que o homem fala uma hora e o povo está. Eu sou da igreja aonde o Espírito Santo tem liberdade de trabalhar. Glória a Jesus. Quem dá glória é o Rei da Glória. Glória a Deus. Quem dá glória é o Rei da Glória. Quem está aprendendo a palavra? Quem está aprendendo? Duas coisas vão acontecer nesta noite. Você vai sair mais cheio do Espírito Santo e vai sair com mais vontade de gritar nos quatro cantos dessa cidade: eu sou pentecostal! Eu fui pregar na Inglaterra, e lá na Inglaterra, uma igreja só de senhoras e senhores. O membro mais novo tinha 70 anos. O membro mais novo tem 70 anos. E eu fui pregar, só tem ingleses, inglês. E o pastor da igreja orava. Como que quer dizer? Eu morria, mas nunca vi um negócio desse. E eu tô lá, eu pregando e o intérprete já estava suando, o intérprete. Chega, estava, e eu lá, pregando e o intérprete traduzindo. Tem hora que o intérprete assim: deixa eu tomar água, cadê a água? O intérprete assim: peraí. Continue. Quando terminou, aí o pastor falou com o pastor que me levou e disse assim: rapaz, ele é muito efusivo. Aí o pastor: é pentecostal. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu não vou comentar aqui hoje. Na igreja, um culto daquele de fogo, o pregador usado e o irmãozinho do lado. Glória, aleluia, que palavra. E o irmãozinho do outro lado. E o irmãozinho aqui: eita, pai, eu recebo. E o irmãozinho do lado: você disse não, irmão. Você aquiete. Você disse não, varão. Olha, quando eu era novo convertido, eu era assim feito o senhor. Vivia dando glória, aleluia. Mas você disse não. Eles olhou para isso: olha, no dia que eu ficar como o senhor, eu peço para que o Espírito Santo me renove, ou então eu peço para novamente aceitar Jesus, porque o pior.
tipo de crente. Diga qual é? Nem é o quente, porque se for quente, já está no Pentecoste. Se for frio, aí a gente prega, aquece ele, joga ele no fogo e deixa o Espírito Santo tratar dele. Agora, se for morno, o pior tipo de crente é o morno. A Bíblia diz assim, ó: como tu não és quente, nem frio, então tu és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Eu só fui entender isso, minha querida, quando eu preguei nas 7 igrejas da Ásia, pastor. Eu preguei lá em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Aí quando eu cheguei em Laodiceia, o guia disse: aqui é a cidade mais rica, porque lá tem 2 anfiteatros. E aí eu comecei a ler a palavra para eles sobre o livro lá no capítulo 3, que fala sobre a igreja de Laodiceia. E lá em Laodiceia tem uma coisa muito séria: lá não havia água para eles beberem. A água tem que vir de Herápolis. Então vinha numa canaleta de pedra, lá na geleira derretia, a água passava por uma canaleta de pedra, e quando chegava na cidade de Laodiceia, nem chegava quente, porque não dava para esquentar, e nem chegava fria do gelo. Chegava como? Chegava como? Agora, presta atenção no que Jesus está dizendo: tu não é nem quente e nem és frio, és o quê? E porque morno, pastor Ezra, o corpo humano foi preparado para receber uma coisa quente. Quem que não gosta de um café quente? Diga amém. Só tu que é crente. Quem é que não gosta de uma água gelada? Diga amém. Agora, o morno, quando você bebe, dá ânsia de vomitar. É o tipo do crente pior da Bíblia. Então pega a visão nesta noite. Seja pentecostal. Fala, glorifica, renova, batiza. Aleluia, aleluia, aleluia. Diga, pastor Esdras. Diga, pastor Esdras. Termine. Quem quer aprender? Amém. Eu vou dizer um negócio agora que vocês vão ficar estarrecidos. Você vai conhecer somente a ponta do iceberg do poder do Espírito Santo. Escute agora o que eu vou dizer a vocês. A Bíblia nos diz claramente, Gênesis 1 e 2: e a terra era sem forma. Pega a visão aqui, olha para mim. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas. Aonde? Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha para mim, igreja, e diga: pastor, aonde eu estou aí? Vocês estão brincando com o Espírito Santo aí? Vocês estão trabalhando muito Deus e Jesus, esquecendo o Espírito Santo aí. Meu Deus, não faça isso não, meu filho. Mergulhe na profundeza do Espírito, no domínio do Espírito Santo. Glória a Deus. Escuta essa agora, para você sair daqui e chegar assim em casa. Meu Deus do céu, eu morria e não sabia disso. Bora ver se é bíblico o que eu estou pregando. Bora ver. Escuta primeiro aqui o que é que acontece. Escute. A terra. Quem aqui é terra? Eu não estou vendo não. Glória a Deus. Quem aqui é terra? Glória a Deus. Quem aqui é terra? Nós. Deus. Quem é terra? Nós. Não fique duvidando quando Deus toma essa mulher aqui de amarelo de terra, terra, terra. Desce.
Porque a terra aqui tanto é a terra do plano de vista cósmico, planeta Terra, e tu também, tu é terra. Eita, glória a Deus. Aleluia. Tem gente, pastor, que pensa que é alguma coisa. É verdade. Tem gente que para dar paz É verdade, meu Deus. Aleluia. tem certas irmãs tipo Maria Fogueteira. Ei, Se não pudesse, não meu pisava na terra. Deus. Oh, glória. Aleluia. Olha, tem gente que acha que pensa o que é. Eita, Deus poderoso. É uma vaidade, é um orgulho. Fala, Deus. E a maioria diz assim, né? Fala, mas porque eu, se não fosse eu, é porque eu levantei esse coral, eu levantei esse conjunto, é porque eu, esse coração, tu não é nada. Tu é terra, Glória a Deus. e vem baixo, Eita, baixa a tua bola. oh, glória. Aleluia. Esse é. Escute aqui, queridinha. Escute aqui, queridão. Escute bem. Olha só o que diz a palavra. É dele, por ele e Para ele. são todas as coisas. O coral é dele, o conjunto é dele, o ministério é dele, o pastor é dele, a igreja é dele. Glória! Mude seu vocabulário, meu amor. Jamais diga eu, depois eu. Não, pastor, mas eu. Minha filha, não diga eu. Diga, mas Deus me capacitou. Deus me deu graça. Deus me deu sabedoria. Glória a Jesus. Aleluia. Eita, Deus poderoso. Aprende pelo menos com Paulo, que está achando do Espírito Santo. Paulo diz o quê? Eu plantei. Presta atenção, pega a visão, criatura. Tu que acha a Bambambam de São José da Laje. Tu que pensa que as coisas na tua vida crescem porque tu está aí na frente. Meu Deus. Aleluia. E ainda tem uns que faz propaganda, bota a mãozinha nos quadros. E tem uns que só desafora, bota assim, ó, não é por nada não, mas quando o pastor me deu esse conjunto, eu estava todo quebrado, despedaçado, mas eu levantei. Meu Deus. Aleluia. Menina, deixa a tua boca, menina. Aleluia. Tem professor de escola dominical, olha, eu peguei essa classe com 2 pessoas, mas agora, olha, depois 3 meses, foi luta, mas eu coloquei agora 30 pessoas na classe, não é por lá, mas se não fosse eu, meu filho, baixa, importa que ele cresça e tu desapareça. Glória a Jesus. Pega a visão, criatura. Paulo plantou, Apolo, o grande erudito da oratória, a dialética de Apolo, a oratória retórica desse personagem na Bíblia. Doutor, esta criatura regou. Agora vem o texto final. Mas Deus, Glória a Deus. Aleluia. mas Deus deu o crescimento. Quem faz o coral crescer é Deus. Quem faz o ministério crescer é Deus. Quem faz o conjunto crescer é Deus. É Ele quem dá o crescimento. Terra, 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 terra. Glória a Deus. Aleluia. Diga, pastor Ejas. Pastor Ejas. Não vai.
pelo amor de Deus, solta o microfone. Não. Quando acabar a água, acaba a mensagem. Tem mais água. Eu tava pondo 200 litros de água ainda. Olha, Paulo, se o crente tivesse um pouquinho só de humildade, não precisa ser muita humildade não, era só um pouquinho, ele andava mais sobre a presença do Espírito Santo. Esse não deu glória porque eu estou pregando, ou deu glória porque o copo encheu? Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia, abençoe essa noite. Escuta, terra. Escuta. E a terra era sem forma. Escuta, tu que é terra, presta atenção. E a terra era sem forma. Há um outro texto lá em Isaías que é para arrebentar. Falo dele. Amém. Perdido, gente. Eita Deus. Aleluia. Eu não sei porquê. Tanta gente orgulhosa. Tanta gente vaidosa. Tanta gente, meu irmão, de nariz empinado. Tanta gente, olha, meu Deus do céu. E a Bíblia, em Gênesis Apocalipse, gente, humilhai-vos, desce, te humilha. Eita Deus, aleluia. É por isso, pastor, que esse tema de Espírito Santo, quando diz assim, enchei-vos do Espírito, ninguém se enche com o coração de orgulho, ninguém se enche com o coração vaidoso, ninguém se enche quando o coração diz eu. Ninguém pode se encher se não conhecer o princípio da humildade que somente o Espírito Santo tem pode dar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Isaías diz, sabe quem tu és? Verdade. Fala assim bem forte para mim, para quem quer estudar e aprender, diz assim, quem eu sou? Um caco entre outros cacos. Eita glória a Deus. Meu Deus. Glória a Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Deus fiel. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tu és caco entre outros cacos. Aleluia. Irmã Maria, mulher de Deus, cheia de fogo, é formada em teologia. O que ela é? Um caco entre Eita outros Deus. cacos. Meu Deus. Aleluia. Maestro da banda musical, formado em música na Universidade Federal, pós-graduado na área da música. Quem ele é? Entre. Outro caco. Deixa pro ministério. Misericórdia. O negócio agora é aqui, Senhor. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. Pastor Isaías Onofre. Eu não sei, acho que eu não volto mais não. Pastor de igreja, passou por várias cidades, fez grandes trabalhos, cruzaram, ganhou muitas almas. O que ele é? Caco. Glória a Deus. Aleluia. Diga assim, e o pregador? Pastor Esdras, formado
História, Teologia, mestrado em Antropologia, doutor em Psicanálise e Educação, escritor da CPAD, 23 livros escritos. O que é que esse miserável é? Você, nós somos cacos, entre outros cacos. Aleluia, aleluia. Eu quero que a igreja fale bem forte agora, diga: e agora? E agora? Vou dizer de novo, você faz e agora. Somos cacos, entre outros cacos. E agora é que a minha sorte, a tua sorte, bichinho de Jacó, a tua sorte, Onofre, é que Deus é o oleiro. De honra, vaso de honra. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Esta palavra forte. Meu Deus. É forte, aleluia, aleluia. Oh, meu Deus. Aleluia, aleluia. E a terra era sem forma e Vazia. outro vai me dizer que antes do Espírito Santo tu tinha forma. Tu tem coragem de levantar aqui e dizer? Eu antes de conhecer o Espírito Santo, eu tinha uma forma assim. Escute. A terra, e você é terra, porque você veio da terra. Só um pouquinho de química para lembrar da sua aula, daquele antigo ginásio. Para lembrar, minha irmãzinha, a senhora que vivia na fila da merenda, lá, esperando a sua vez e depois fazer aula de química lá. Está dizendo lá para a senhora, lembra agora, você tem no seu corpo azoto, ferro, zinco, potássio, que é tudo produto da terra. Então escute mais uma vez: terra, terra, terra. Glória a Jesus. Aleluia. Escuta agora: sem forma, mas o Espírito Santo, ele deu a forma. Nada
que você está vendo hoje, nessa beleza chamada terra, tinha forma. Então ele, primeiramente, antes de dar vida, ele deu forma. A forma, houve montanhas, planícies, houve mares, houve rios, cachoeira, houve céus, nuvens. Ele deu forma em tudo. Eita, glória a Deus. Aqui, take a look at me now, please. Pay attention. Aqui, look at me. Quem era tu nesse período de carnaval? Aleluia. E alguém olhava e dizia: o que é aquilo? Meu Deus, é forte. Sem Aleluia, forma, aleluia. descaracterizada, Verdade. desfigurada. Mas o Espírito Santo entrou. Glória a Deus. Alguém conhece aqui a cidade de Olinda? Olinda? Quem conhece aqui a cidade de Olinda, lá no meu estado? Lá, misericórdia, o inferno só. A rua, meu Deus do céu, não passa nenhuma formiga. É aquele, você não anda, o povo vai levando você. E você olha para aquele misericórdia, como é que alguém aguenta 4 dias naquele furduco ali? Um calor terrível, sem tomar banho, termina uma troça, vem a outra, mas tu estava lá. Em meio a tudo aquilo, sem forma, sem direção, mas o Espírito Santo de Deus foi lá, lhe tirou da trança de carnaval, deu um banho da água da vida, lhe purificou, lhe tratou, lhe deu nome. E hoje você exala um bom cheiro de Cristo. Glória! Deixa eu caminhar, senão não termina não. Ei, era sem fome o que mais? Vazia. Vazia. Escuta isso aqui que eu vou dizer agora, irmãos. A terra não tinha forma, ele deu forma. Só que agora vazia. Me diga uma coisa: um homem sem Deus é cheio ou é vazio? É vazio. Um homem sem Deus, uma mulher sem Deus é cheio ou vazio? Vazio. Tá vendo que você é terra? Tu sem antes de botar essa blusa amarela, quem era tu? Sem essa blusinha amarelinha, quem era tu lá fora? Vazia. Não sabia para onde usar em nada. O Espírito Santo, quando deu forma, ele disse: agora eu preciso encher. Pega essa visão aqui agora, presta atenção nisso aqui. Eu quero terminar com só mais 2 aqui, eu termino. Presta atenção nisso aqui agora. Isso aqui é uma aula que você vai receber com toda a garantia bíblica, antropológica, sociológica e, acima de tudo, uma aula teológica. Escuta agora. Você não tinha forma, precisava agora encher, porque era vazio. Então quem enche, quem é quem enche? O Espírito Santo de Deus. Presta atenção nisso aqui agora. O ser humano é a única criatura da terra criada por Deus que só se contenta com as coisas cheias. Glória a Deus. O ser humano não suporta o vazio. Diga assim para mim, bem forte: prove. Mas fala com vontade de aprender. Vou fazer bem bonito agora. O ser humano é a única criatura da terra que só se contenta quando vê as coisas cheias. Preste atenção nisso aqui agora. Quando você chega na geladeira e abre e vê ela de cima a baixo cheinha, você, como é que você fica? E quando teus meninos vê o Danoninho e o Todinho, aleluia! Escuta isso aqui. É mesmo assim, meu Deus. O pastor Onofre, quando para no posto de gasolina e o camarada, o ponteiro
banheiro. Ele olha assim, Jesus todo assim. A mulher mais vaidosa do ciclo de oração, quando chega a festa do ciclo de oração, meu Deus, roupa. Quando ela abre o guarda-roupa, tá lá mais de 50 peças de roupa. Jesus, eu te agradeço. O ser humano foi projetado para se contentar com o cheio. O vazio lhe maltrata. O vazio causa ansiedade. O vazio causa angústia. O vazio causa depressão. O vazio causa falta de perspectiva. O vazio torna você uma pessoa vazia. Mas quando tudo está cheinho, um café da manhã com tudo cheio, você fala: oh Deus, eu te agradeço. Veja, vocês estão se alegrando, vocês estão se deliciando nas coisas materiais. Presta atenção agora e pega a visão. Se na dimensão material você se contenta com um cheio, uma geladeira, um tanque de um carro, um guarda-roupa, uma mesa farta, agora traduza no lado espiritual, aonde nós temos a necessidade de ser cheio do Espírito Santo de Deus. A nossa alma só se contenta se estamos cheios. Quem está cheio da glória, quem está cheio da paz, quem está cheio não reclama, quem está cheio não faz fofoca, quem está cheio não fala mal do irmão, quem está cheio ora, quem está cheio trabalha, quem está cheio prega, quem está cheio de Deus, cheio do céu, quem está cheio agradece. Glória! Aleluia! Amém. O melhor tipo de crente para trabalhar na igreja é o crente cheio. Quando o pastor diz assim: eu estou precisando, diga, meu pastor, estou aqui, meu pastor, para onde? Pronto, pastor, vou lá. Meu filho, eu queria ver se você... Liga, pastor. O crente cheio não reclama. O crente cheio não é maldicente. O crente cheio agradece. Deixa eu terminar. Era sem forma e o que? Vazia. E havia o que? Trevas. Preste atenção. Havia o que? Trevas. Então, primeiro, ele dá forma. Segundo, ele enche. Terceiro, ele põe luz aonde havia trevas. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Ilumina! Hoje eu sou luz. Aonde você está, diz a palavra: brilhe, brilhe, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que Deus lá no alto seja glorificado na sua vida. O Espírito Santo é o azeite que faz a tua vida brilhar. Tu és lamparinas de Deus. Quem dá glória ao Rei da Glória. Quem dá glória ao Rei da Glória. Agora, por último, eu vou fechar com vocês. O abismo. E havia o abismo. Quando ele entra num abismo, ele tira de lá e traz para a superfície. O salmista diz: me tirou do charco de lodo. Muitos estavam num abismo, mas o Espírito Santo, que dá forma, que dá vida, o Espírito Santo que dá luz, tira você do abismo e traz para a superfície, porque esta é a função dele: vivificar, enchê-los. Aleluia.
E eu quero terminar por hoje, à noite. Amanhã de manhã continua. Escute. Diz um texto, 5:18 de Efésios. E não vos embriagueis com vinho em que há. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu sei que a Bíblia fala do vinho, bebida. Quem bebeda, não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Mas também tem um vinho cultural. Tem o vinho de algumas saudades que dão uma recaída em alguns crentes. Quando chega esse período de carnaval, tem algumas irmãzinhas que as pernas ficam. Tem alguns irmãozinhos que vai para a igreja com a Bíblia, quando escuta aquela música ele para, anda bem devagarzinho. E vai lá, que luta para chegar na igreja. Meu Deus. Esse vinho também embriaga. Nos embriaguei, não vos embriaguei, mas enchei-vos, enchei-vos, enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Fica de pé, igreja de Deus, fica de pé. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Quem vai sair daqui cheio, 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 cheio de Deus aqui, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Agora olhe bem aqui para mim, irmãos. Pastor, responda aquela pergunta. Por que hoje não tem tanto bater com o Espírito Santo? Porque no meu tempo batizava 50, 100. A outra irmã no meu tempo era 200. Mas hoje em dia é uma luta para um batizar. Por que, pastor? Porque esqueceram do que a Bíblia ensina primeiramente como promessa. O batismo com o Espírito Santo é uma promessa lá em Joel, uma promessa reafirmada por Cristo. 1:8 de Atos diz o quê? 1:8 de Atos diz o quê? Glória a Deus. Mas recebereis e ser-me-eis tanto como toda Samaria e até os confins, e recebereis poder, virtude do Espírito Santo. Agora presta atenção aqui agora. Irmã dirigente, eu falo muito com a senhora assim, porque o ciclo de oração é o tipo do culto que mais acontece esse trabalho de orar para Deus batizar. Então não adianta mais dizer assim: quem quer ser batizado vem para cá. Não, assim não funciona não. Porque ele vem com aquela ideia, para falar a língua eu quero. Não, eu quero. Eu quero falar aquela língua que é linda que o povo fala. Não, errou todo. O texto diz: recebereis poder ao descer sobre vós quem? Ele vem de onde? Ele vem de onde? Agora escute. Receberei poder. Agora a palavra vai dizer para que serve o poder agora. Isso aqui é Bíblia. A palavra vai dizer para que você quer língua, para que você quer ser batizada. E serve o quê? Vou traduzir em termo de São José da Laje. Quem pede o batismo com o Espírito Santo está pedindo revestimento de poder para quê? Para quê? Pregar, testemunhar, pregar a palavra de Deus com ousadia. Qual é o problema hoje da Assembleia de Deus? Quem quer ser batizado? Aí vem 50, 49 com aquela ideia: eu quero falar em língua e vou fazer parte do coral.
Eu vou falar língua porque eu tenho intenção no ministério. Não quero falar língua porque futuramente vou ser dirigente de oração. E para ser dirigente de oração, tem que ser batizado com os joelhos. Errado! Onde aprenderam isso? A Bíblia ensina: quem busca batismo com o Espírito Santo está buscando coragem, testemunho, revestimento de poder para pregar o Evangelho dentro de casa, na rua, na praça, na avenida, na escola, na universidade. Aonde Deus lhe mandar, você sai para pregar, 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 pregar. Revestimento de poder. Glória a Jesus. Aleluia. Quando você chamar agora para vir aqui à frente para orar, para Deus batizar, você diz: olhem, todos que estão aqui à frente, que veio aqui pedir a oração que nós vamos orar para Deus batizar, lembre-se, o batismo acontece se vocês estiverem dispostos para pregar a palavra. Se não tiver, pode voltar para o seu lugar, porque não vai ter batismo nenhum. Eita Deus. Aleluia. Não, meu irmão, é Bíblia. Ou ensina a palavra de Deus como é, ou você vai vir 50 vezes, Senhor, glória. Ei, meu irmão. E não tem esse negócio de ficar glória, 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 glória. E a outra irmã fez: irmão, enrola a língua. Enrola a língua que a senhora fala. Se enrolar a língua, vai chamar um SAMU. Cadê Deus? Botar na cabeça. Onde vocês aprenderam isso, irmão? Enrolar a língua. Meu Deus, é forte. Já viu isso, irmão? Quem vem buscar o batismo, dobra o joelho, abre a boca, ó Deus eterno, me batize com o poder do Espírito Santo. Eu quero ter mais graça, autoridade para pregar feito os apóstolos, feito os heróis da igreja, falar com autoridade. E o Espírito Santo: agora estou sabendo a intenção. Você quer revestimento de poder para ter coragem, para testemunhar, para pregar a minha palavra, para ganhar almas. Amém, igreja de Deus. Amém. Escuta o que eu quero terminar agora. Paulo foi revestido de poder, Pedro foi revestido de poder, João foi revestido de poder. Foi tanto um poder que quando eles subiram no templo para orar ao Senhor, veio aquele paralítico, chegou lá perto dele e disse: olha com a minha situação, como é que está? De misericórdia para comigo, me dá uma esmolinha aí, olha o meu estado. Mas ele, cheio de poder e de autoridade: olha, nós não temos ouro e nem temos prata, mas o que nós temos, nós te daremos, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Glória! Toma que canta. Deixa eu fechar isso aqui agora. Pedro cheio. A Bíblia diz que o pessoal de Jerusalém concorria, ficava atucanhando. Ele saiu? Ele saiu, não saiu ainda não. Ele saiu, ainda não. Saiu, Pedro saiu. Ele saiu, corre, traga para cá. Coxo, aleijado, surdo, endemoniado. A Bíblia diz que concorria. E diz a palavra do Senhor que quando o sol refletia sobre o corpo de Pedro, a sombra de Pedro refletia sobre o chão, e ali corria cego, coxo, aleijado, para ao menos passar pela sombra, poder para testemunhar. Vou terminar com isso aqui. É Bíblia. Diz a Bíblia: o apóstolo Paulo, com tanta ocupação pregando a palavra, disseram: Paulo, tem um grupo que quer te ver. Eu não posso ir, eu já estou com um grupo aqui. Mas Paulo, eles estão esperando, mas não dá para mim ir. Mas tome aqui esse lenço. Mas Paulo, o povo quer o Senhor. Meu filho, obedeça, leve o lenço.
aleluia. Oh, glória. Quando o rapaz chegou, Paulo não veio. Ele estava esperando ele. Mas ele mandou esse pedaço de pano aqui. Quem crê, faz fila. Endemoniado, coxa lesada. Aí ele passava o lenço de Paulo. O cego via, o coxo andava, o endemoniado expôs. Meu Deus, ele botou com tanta alegria e disse: Paulo, me dá esse silêncio, Paulo. Paulo, eu quero esse silêncio. Que lenço abençoado, meu filho. Não é o lenço. O lenço é um pedaço de pano qualquer. A questão é o poder de Deus sobre mim. Esse revestimento. Quem dá glória ao Rei da Glória. Quem dá glória ao Rei da Glória. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu pergunto aqui agora: quem aqui é crente em Jesus Cristo? Levanta a mão. Quem é crente? Pode. Quem não é crente agora? Quem não é? Quem não é? Está aqui porque foi convidado, quero conhecer. Quem aqui não é evangélico está no nosso meio. Quem não é evangélico? Quem não é? Tem alguém ligado aqui? Muito bem, meu irmão. Muito obrigado por se identificar. Mais alguém além dele? Mais alguém? Oh, aleluia. Tem mais alguém ali? Uma senhora. Pronto. A senhora que levanta a mão com esse rapaz aí, tá com quem está levantando a mão assim: se ele olhar para mim e me chamar, eu vou. Pois eu estou olhando para tu, criatura, e estou te dizendo: vem fazer parte desse exército poderoso de Deus. Vem agora em nome do Senhor. Tu que escuta esta palavra, hoje é noite também de salvação. Venha, minha filha, alguém traga ela aqui, eu quero orar por ela. Eu também quero orar por você, meu jovem. Venha, é agora isso, querida, porque o poder de Deus salva. Aleluia, glória a Deus. Vem para Cristo. Vem, irmão, vem junto com você. Aleluia. Eu quero falar com você aqui.